E aí galera, tudo bem? Meu nome é Pedro Luque, eu sou o seu monitor de fisiologia aqui no canal #Fisio. Na aula de hoje vamos falar sobre a fisiologia endocrinológica. Para começar a falar da matéria, eu quero apresentar os principais mensageiros químicos presentes no organismo. São eles: os neurotransmissores, que são liberados por terminais axonais e possuem ação local de controlar funções das células nervosas, como a acetilcolina; os hormônios endócrinos, que são liberados por glândulas ou células endócrinas e atuam em células-alvo em outros lugares do corpo, como o GH, que é produzido na adenohipófise e atua em todas as células do organismo. Existem também os hormônios neuroendócrinos, que são secretados por células nervosas e atuam em células-alvo em outros lugares do corpo, como o ADH, que é produzido nos núcleos supraópticos e paraventriculares do hipotálamo e atuam nos vasos sanguíneos e nas células renais. Os autócrinos são secretados por células do leque e afetam as próprias células ao atuarem nos receptores da superfície da membrana. Os parácrinos, secretados por células do leque e afetam as células-alvo vizinhas de tipos diferentes. Já as citocinas são peptídeos secretados por células no leque e podem atuar como hormônios autócrinos, parácrinos ou endócrinos. Temos como exemplo as interleucinas. Os constituintes do sistema endócrino são divididos em células endócrinas e órgãos contendo tecido endócrino. E para dar alguns exemplos, temos o hipotálamo, a glândula pineal, hipófise, pâncreas, estômago, intestino delgado e os órgãos sexuais, tanto feminino quanto masculino. Os hormônios podem ser divididos em 3 grandes grupos, de acordo com a sua estrutura química e com a sua síntese. O primeiro são os derivados de proteínas e polipeptídeos, que são os hormônios secretados pela hipófise, pelo pâncreas, pela paratireoide, dentre outros. O segundo grupo são os dos esteroides, que são hormônios secretados pelo córtex adrenal, pelos ovários, testículos e pela placenta. O terceiro grupo são os derivados do aminoácido tirosina, e temos como exemplo os hormônios secretados pela tireoide e pela medula da adrenal. Vale lembrar que não existe hormônio conhecido como polissacarídeo ou ácido nucleico. Vamos falar agora da secreção e do transporte dos hormônios. Bom, tudo começa com um estímulo sobre o constituinte endócrino, e esse estímulo pode ser hormonal, que é quando o próprio hormônio estimula a liberação de outro; humoral, que é quando determinada quantidade de uma substância no sangue é um estímulo para a liberação de um hormônio; ou nervoso, que é quando o sistema nervoso estimula a liberação de algum hormônio, como no caso de ativação simpática ou parasimpática. Esse constituinte endócrino, então, que pode ser, por exemplo, a hipófise, vai lançar na corrente sanguínea os hormônios, que são divididos em polar e apolar, de acordo com a sua solubilidade. Primeiro, vamos falar do hormônio polar, que é lançado na corrente sanguínea e consegue se transportar sem auxílio de alguma proteína, porque o sangue é composto, em sua grande parte, por água. Porém, quando esse hormônio atinge a célula-alvo, ele precisa de um receptor extracelular para entrar em conexão com a célula. Já os hormônios apolares precisam de uma proteína carreadora para acontecer o seu transporte pelo plasma. E quando eles chegam na célula-alvo, eles se desprendem dessa proteína e conseguem atravessar a membrana plasmática, que é composta por uma bicamada fosfolipídica. Então, se ligam em um complexo intracelular hormônio-receptor para exercer a sua determinada função. Falando sobre feedback, o feedback positivo ocorre quando a ação do hormônio é um estímulo para sua liberação. Exemplo, a distensão do colo do útero ativa os mecanorreceptores que estimulam o hipotálamo a liberar ocitocina, ou seja, quanto mais o bebê pressiona esse colo uterino, mais ocitocina é liberada. Já o feedback negativo ocorre quando a ação do hormônio cessa a sua liberação. Temos como exemplo o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, em que situações de estresse estimulam a liberação de ACTH, que atua no córtex adrenal, liberando cortisol. Esse cortisol estimula a gliconeogênese, a mobilização de proteínas e lipídios, estabiliza os lisossomos. Isso alivia o estresse e inibe todo esse eixo. Para entender sobre fisiologia endocrinológica, precisamos conhecer um pouco da anatomia do eixo hipotálamo-hipófise. É importante ter em mente que a neurohipófise ou hipófise posterior não produz hormônios.
Ela conta com uma estrutura neural chamada de trato hipotalâmico hipofisário, que conecta os núcleos supraópticos e paraventriculares, localizados no hipotálamo, com grânulos secretores nas terminações nervosas. Essas terminações nervosas se encontram na superfície dos capilares e são responsáveis por secretarem dois hormônios, ADH e ocitocina. O hormônio antidiurético, o famoso ADH, é responsável por reduzir a diurese, ou seja, ele diminui a quantidade de água que nós perdemos na urina. Ele age sobre as células renais dos tubos coletores, aumentando a expressão de uma proteína chamada aquaporina. Essa proteína é responsável por aumentar a permeabilidade da membrana e aumentar a reabsorção de água. O aumento da concentração sérica de eletrólitos é percebido pelos osmorreceptores, que então enviam um estímulo para o hipotálamo produzir o ADH e aumentar a reabsorção de água para diluir esse sangue. Outro estímulo para a liberação desse hormônio é a baixa volemia. Nos átrios, nas carótidas, na artéria aorta e pulmonar, existem os chamados barroreceptores, que são capazes de perceber a mudança de pressão. Então, se a pessoa está com uma baixa volemia, vai ser induzida a liberação de ADH para ela reter mais água e aumentar a quantidade de líquido nesse vaso. Por outro lado, se a pessoa estiver com a volemia alta, se ela estiver com a pressão arterial elevada, é um estímulo para a inibição da liberação desse hormônio. Outra função do ADH, que também é chamado de vasopressina, é a vasoconstrição. Para contextualizar a ação desse hormônio, é só a gente pensar. Quando uma pessoa ingere álcool, ela vai muito ao banheiro, ela elimina muita urina. Por quê? O álcool inibe os núcleos supraópticos e paraventriculares lá no hipotálamo. Então isso vai reduzir a liberação do ADH, que é o hormônio antidiurético, ou seja, vai aumentar a diurese, que é a perda de água na urina. No outro dia, essa pessoa vai estar com uma sede excessiva e a ressaca, que nada mais é do que a desidratação por conta da perda desse líquido. Vale ressaltar que esse hormônio funciona por meio do feedback negativo. O outro hormônio liberado pela neurohipófise é a ocitocina, conhecido também como hormônio do amor. Ele é responsável pela contração uterina na hora do parto. Quando o neném faz uma pressão com a sua cabeça no colo uterino, é um estímulo para a sua liberação, e ele vai causar a contração uterina que vai auxiliar na expulsão desse neném. Além disso, o ato sexual também é um estímulo para a sua liberação. Quando a mulher alcança o orgasmo, o útero dela vai contrair e isso vai direcionar os espermatozoides para o ovário. Outra função muito importante desse hormônio é a ejeção do leite. Quando o bebê faz a sucção na mama da mãe, esse hormônio é liberado e ele atua nas células mioepiteliais, induzindo a ejeção do leite para amamentar a criança. Sendo assim, é possível raciocinar que a ocitocina atua por meio de feedback positivo, porque quanto mais ocorre seu estímulo, maior é a sua liberação. A adenohipófise ou hipófise anterior é composta por 5 tipos de células responsáveis pela produção e secreção de hormônios comandadas por estímulos hormonais vindos do hipotálamo. Sua estrutura conta com neurônios que partem do hipotálamo e lançam hormônios no sistema porta-hipofisário, uma rede de capilares que terão ação nas células hipofisárias. O hipotálamo controla quase toda a secreção da hipófise através de hormônios hipotalâmicos que podem ser liberadores ou inibidores, de acordo com a célula que irá atuar e com o estímulo. O hipotálamo recebe parte das informações de quase todos os acontecimentos do nosso corpo, e isso o torna um importantíssimo modulador hormonal. Eu montei essa tabela que relaciona o hormônio hipotalâmico, a célula hipofisária em que ele atua e qual hormônio hipofisário que libera por conta desse eixo. Então prepara o print para você consultar na hora que estiver estudando. Nós vamos falar aqui de cada um separadamente. Para falar dos hormônios adrenocorticais, a gente vai precisar de um pouquinho da anatomia e da histologia. As duas glândulas adrenais presentes no corpo humano se localizam nos polos superiores dos rins, e elas são divididas em córtex e medula. A medula secreta epinefrina e norepinefrina em situações de ativação do sistema nervoso simpático. Já o córtex libera hormônios glicocorticoides, que temos como representante o cortisol, e hormônios mineralocorticoides, que temos como representante a aldosterona. Além disso, ele também libera pequenas quantidades de hormônios sexuais. Os mineralocorticoides recebem esse nome pois eles estão relacionados com as funções dos eletrólitos no líquido extracelular, como sódio e potássio. Já os glicocorticoides aumentam a concentração de glicose e possuem efeitos no metabolismo proteico e lipídico. O córtex adrenal possui 3 zonas diferentes:
A primeira é a zona glomerulosa, responsável pela liberação de aldosterona. A segunda é a zona fasciculada, responsável pela liberação de cortisol. E a terceira é a zona reticulada, responsável pela liberação de hormônios andrógenos. Falando nos hormônios mineralocorticoides, a aldosterona é o principal representante. Ela é responsável por aumentar a reabsorção tubular e intestinal de sódio e a excreção de potássio. Quando o nosso corpo reabsorve o sódio, junto com ele vem a água, portanto, nossa volemia aumenta. A maior concentração de sódio no sangue estimula o centro da sede e induz a liberação de ADH, portanto, a pressão arterial vai ser elevada. Grandes concentrações de aldosterona no sangue geram a hipocalemia, que é a baixa concentração sérica de potássio, e isso pode levar o indivíduo a ter uma fraqueza muscular. Por outro lado, pequenas quantidades de aldosterona vão induzir a hipercalemia, que é a grande quantidade de potássio sérica, e isso pode acarretar diversos problemas, como toxicidade cardíaca, insuficiência cardíaca e arritmias. Além disso, a aldosterona também leva a uma pequena secreção de hidrogênio, portanto, em grandes quantidades, a pessoa pode entrar em alcalose metabólica. Falando agora da regulação da aldosterona, nós temos alguns pontos importantes. O primeiro vai ser a hipercalemia. Quando a pessoa está com grande quantidade de potássio no sangue, ela precisa da aldosterona para diminuir essa concentração. Outro fator é o aumento da concentração de angiotensina 2, que vai ser discutido um pouco mais à frente nesse vídeo. O ACTH é um hormônio que também vai induzir a sua liberação. Por outro lado, o aumento da concentração sérica de sódio vai induzir a sua inibição. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é de extrema importância no controle da pressão arterial. Então vamos entendê-lo. Em situações de hipovolemia, o sangue chega com baixa pressão na arteríola aferente do néfron. E lá existem as células justaglomerulares, que são responsáveis por produzir renina nessas condições. A renina é uma enzima que converte o angiotensinogênio produzido no fígado em angiotensina 1. A angiotensina 1, ao passar pelos capilares pulmonares, sofre a ação da enzima conversora de angiotensina e é convertido em angiotensina 2, que é o produto final que a gente queria com esse sistema. A angiotensina 2, então, tem diversas funções, e a gente vai citar algumas. A primeira é a vasoconstrição. Por quê? Pensa comigo, o estímulo inicial para a liberação de renina não foi a baixa volemia? Então, quando eu causo a vasoconstrição, é um meio que o organismo tem de elevar a pressão arterial. Além disso, ela atua lá nas adrenais, induzindo a liberação de aldosterona. E como a gente já viu, a aldosterona tem a função de aumentar a reabsorção renal de sódio. E junto com o sódio, por osmolaridade, sempre vem a água. Então vai ser mais líquido dentro desse vaso. E isso vai aumentar a volemia e, consequentemente, a pressão arterial. Além disso, tem outras funções, como a estimulação do centro da sede do hipotálamo e a indução da liberação de ADH. Todos esses fatores vão servir para aumentar a pressão arterial. Quando o objetivo é atingido, as angiotensinases vão ser responsáveis por clivar a angiotensina 2 e cessar esse sistema. Aprofundando agora nos glicocorticoides, o cortisol ou hidrocortisona é o principal exemplo. No fígado, esse hormônio tem a função de fazer a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de compostos não glicídicos, como aminoácidos. Ele aumenta a quantidade de enzimas necessárias para a conversão de aminoácidos em glicoses nas células hepáticas e provoca a mobilização de aminoácidos de tecidos extrahepáticos, gerando proteólise, principalmente nos músculos. Ele também provoca uma redução da utilização de glicose pela maior parte dos tecidos do corpo, diminuindo a translocação do GLUT4 para a membrana celular. Tanto a gliconeogênese como a redução da utilização da glicose podem levar o paciente a desenvolver um quadro de diabetes adrenal, visto que a insulina liberada não vai ser utilizada, então ela vai causar resistência nos receptores. O cortisol gera mobilização dos ácidos graxos para o sangue como forma de gerar energia para poupar a glicose por meio da lipólise. Ele também possui um potente efeito anti-inflamatório, porque ele estabiliza a membrana dos lisossomos, reduz a permeabilidade capilar, diminui a migração de leucócitos e possui um efeito imunossupressor. Conhecido como hormônio do estresse, existem algumas situações que estimulam a liberação do cortisol, como trauma, infecção, calor ou frio intensos e ação simpática.
Porém, sua regulação é feita pelo hormônio ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. O hormônio hipotalâmico CRH, ou corticotrofina, é liberado em situações de estresse, como as citadas anteriormente, e ele induz a liberação do ACTH. O aumento do cortisol sérico, por conta do feedback negativo, vai inibir a liberação do ACTH. A síndrome de Cushing é uma condição relacionada aos distúrbios do cortisol. Em sua definição, é uma constelação de anormalidades clínicas causadas por concentrações cronicamente elevadas de cortisol ou corticoide relacionados. Dentre suas causas, podemos citar a função anormal do hipotálamo, a secreção de ACTH por algum tumor, um adenoma no córtex da adrenal e um adenoma na adenohipófise. E os sintomas podem apresentar como face em lua cheia, obesidade de tronco, magreza em extremidades, hematoma fácil e estrias visíveis. Então essa imagem representa muito bem a ectoscopia clássica do paciente que chega para um atendimento. Eu montei esse fluxograma para a gente entender dos hormônios gonadotróficos. Bom, o hipotálamo é responsável por produzir e liberar o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Ele atua na adenohipófise e estimula a liberação do FSH, hormônio folículo estimulante, e do LH, hormônio luteinizante. O FSH atua nos testículos, induzindo a espermatogênese, e nos ovários, a foliculogênese. O LH, por sua vez, atua nos testículos, induzindo a produção de testosterona, e nos ovários, induz a ovulação. Porém, ele tem uma função diferente. No início da gravidez, ele mantém um corpo lúteo íntegro e esse corpo lúteo vai produzir estrógeno e progesterona. Para entender melhor essa parte, é bom dar uma revisada no ciclo menstrual. Passando para outro hormônio, vamos falar da prolactina, que está sob efeito inibitório na maior parte da vida. Ela é responsável pelo desenvolvimento do tecido mamário e pela produção de leite pelas glândulas mamárias. A hiperprolactinemia é uma condição causada por algum problema, como por exemplo um adenoma hipofisário, e em pessoas que têm útero, ela pode gerar alterações menstruais e até infertilidade. No homem, essa condição pode gerar impotência sexual, por prejudicar a produção de aldosterona. Além disso, em alguns casos pode levar a um quadro de ginecomastia. Como o hipotálamo possui forte relação com o sistema límbico, o sentimento materno é capaz de induzir a liberação de ocitocina e prolactina, promovendo a ejeção do leite mesmo sem a sucção da criança. Vamos falar agora de um hormônio extremamente importante para o desenvolvimento humano, que é o hormônio do crescimento, o famoso GH. Diferente dos outros hormônios, o GH não atua apenas em uma célula específica, mas sim em quase todos os tecidos do corpo, pois eles possuem receptores para tal. Antes de começar a falar sobre o hormônio em si, eu quero fazer algumas diferenciações da nomenclatura que causa muita dúvida em algumas pessoas. Somatotrofina é um sinônimo para GH e hormônio do crescimento. Somatomedina é o fator de crescimento semelhante à insulina, que vai ser discutido um pouco mais à frente. Somatostatina é o hormônio inibidor do GH. E somatotrofo é a célula hipofisária responsável pela produção do GH. Discutindo sobre as funções desse hormônio, ele aumenta a deposição de proteína nos tecidos, porque ele consegue aumentar o transporte de aminoácidos através da membrana, aumenta a tradução do RNA, aumenta a transcrição nuclear e reduz o catabolismo de aminoácidos. Outra função é o aumento da mobilização dos ácidos graxos do tecido adiposo, pois ele consegue aumentar a conversão de ácidos graxos em acetil-CoA e a gordura é utilizada como fonte de energia, preferencialmente ao uso de carboidratos e proteínas. Em grandes quantidades, esse hormônio possui um efeito cetogênico. Já no crescimento ósseo, ele aumenta a deposição de proteínas pelas células osteogênicas e condrócitas, que causam o crescimento ósseo. Além disso, ele converte os condrócitos em células osteogênicas, causando a deposição óssea. Ele também reduz a utilização de carboidratos, pois ele diminui a captação de glicose pelos tecidos, aumenta a produção de glicose pelo fígado e aumenta a secreção de insulina. Nesse sentido, ele diminui a captação de glicose pelos tecidos e aumenta sua produção hepática, causando hiperglicemia. Para compensar, o pâncreas começa a produzir mais insulina, e isso então pode causar um efeito diabetogênico. Falando sobre as anormalidades da regulação do GH, temos que ter em mente a condição chamada panhipopituitarismo,
que o nome é difícil, mas o conceito não. Significa a redução da secreção de todos os hormônios adeno-hipofisários. Essa condição pode ser congênita, aparecer de forma repentina ou ir aparecendo lentamente ao longo da vida. O nanismo possui diversas causas, e uma delas vai ser a redução da quantidade de GH na infância. E tem que ser na infância, porque nessa fase a epífise dos ossos longos ainda não está fundida, e isso permite o crescimento em comprimento. Já o gigantismo vai ser o excesso de GH na infância, que vai induzir o crescimento dos ossos longos, tornando essa pessoa muito alta. Outra condição é a chamada acromegalia. Nessa situação, a pessoa tem excesso de GH na fase adulta, em que os ossos longos já estão com as epífises fundidas e não crescem mais em comprimento, e apenas em espessura. E isso deixa a pessoa com um aspecto fora do fisiológico. O GH induz o fígado a produzir pequenas proteínas chamadas somatomedinas, ou fatores de crescimento semelhantes à insulina, os IGFs. Essas proteínas são essenciais para potencializar o efeito do GH, ou seja, sem elas, o crescimento do indivíduo não é efetivo. A mais importante delas é a somatomedina C, ou IGF-1. Os pigmeus africanos apresentam a incapacidade de produzir somatomedina C, e mesmo que os níveis de GH estejam normais, eles não conseguem crescer. A regulação do GH é feita por duas formas: a estimulação da secreção e da inibição. Os estímulos de secreção são o GH-RH, a hipoglicemia, a baixa quantidade sérica de ácidos graxos, a arginina, que é a grande quantidade de aminoácidos no sangue, o jejum, traumatismo, estresse, excitação, exercícios físicos, testosterona, estrógeno, sono profundo e grelina. A inibição é feita pela somatostatina, hiperglicemia, alta concentração sérica de ácidos graxos, GH exógeno, obesidade, envelhecimento e somatomedinas. Então a gente consegue ver que esse é um hormônio que tem diversos estímulos para sua liberação e para sua inibição, porque o GH atua em todas as células do corpo. Então a gente sempre tem que voltar nesse ponto e não esquecer isso. Vamos falar agora da maior glândula endócrina do nosso corpo, a tireoide. Ela se localiza logo abaixo da laringe e ela é responsável pela produção de tiroxina, o T4, e de triiodotironina, que é o T3, além da calcitonina. Os hormônios metabólicos da tireoide, que são o T3 e T4, são responsáveis por manter o nível metabólico adequado do nosso corpo. A maior parte da secreção da tireoide é do hormônio T4, porém, ele é quase todo convertido em T3, porque, apesar das mesmas funções, o T3 é cerca de 4 vezes mais potente. A tireoide é composta por vários folículos tireoidianos, que são revestidos por células foliculares e parafoliculares. Além disso, na cavidade folicular é composta por uma substância chamada de coloide. Um ponto muito importante que precisamos saber é como acontece a formação dos hormônios T3 e T4. E para isso eu montei um esqueminha para ficar mais fácil de entender. Então vamos lá. O hipotálamo é responsável por liberar um hormônio chamado TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina. Ele vai atuar lá na adenohipófise, nos tirotrófos, e vai induzir a liberação de TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Esse hormônio atua apenas na célula folicular, porque ela é a única que tem receptor para tal. Então vamos voltar na histologia para a gente entender como funciona esse folículo tireoidiano. Ele é composto por células parafoliculares, células foliculares e é preenchido por uma substância que se chama coloide. O nosso foco nesse momento é entender o que acontece na célula folicular, então vamos dar um zoom. O TSH, então, quando atinge a célula folicular, vai excitar a bomba de iodeto, proporcionando o transporte SYMPORT, sódio e iodeto. Em seguida, esse iodeto é transportado para a cavidade folicular, através de um cotransporte cloreto-iodeto. Esse processo se chama captação do iodeto. Na célula folicular, é sintetizada uma glicoproteína chamada tireoglobulina, que ela é composta em sua maioria pelo aminoácido tirosina, que também é transportado para a cavidade. Quando o iodeto se converte em iodo, ele se combina com a tireoglobulina, formando a tireoglobulina iodada, que vai voltar para a célula folicular e, por ação de lisossomos, vai ser quebrada em T3 e T4, que vão ser liberados na corrente sanguínea para a utilização dos tecidos. Estes hormônios possuem diversas funções,
Dentre elas está a estimulação do metabolismo de carboidratos, pois ele aumenta a captação de glicose, aumenta a glicólise e a gliconeogênese, aumenta a absorção pelo trato gastrointestinal e aumenta a secreção de insulina. Além disso, ele estimula o metabolismo de gorduras, pois ele aumenta a mobilização de lipídios para o tecido adiposo e aumenta a concentração de ácidos graxos no sangue e sua oxidação pelas células. Já nas gorduras plasmáticas e hepáticas, ele reduz a concentração de colesterol, fosfolipídio e triglicerídeos no plasma. Alguns dos efeitos dos hormônios tireoidianos é o aumento da atividade metabólica celular, a estimulação do crescimento, o metabolismo de gorduras e carboidratos, o aumento do cronotropismo e do ionotropismo, o aumento da velocidade da atividade cerebral e o aumento da taxa de metabolismo basal. Dando foco nas células parafoliculares, eu gostaria de ressaltar que elas não possuem receptor para TSH. Elas produzem calcitonina em situações de hipercalcemia. Esse hormônio reduz a concentração sérica de cálcio e potássio, depositando-os nos ossos. Já a glândula paratireoide produz o paratormônio em situações de hipocalcemia. Esse hormônio aumenta a concentração sérica de cálcio e potássio, desmineralizando os ossos. Apesar da calcitonina e do paratormônio serem produzidos em locais diferentes, as suas funções se relacionam, então eu montei esse fluxograma para a gente entender. Em situações de hipercalcemia, é liberada a calcitonina, que vai aumentar a reabsorção renal de cálcio e fazer uma deposição de cálcio nos ossos. Então, esse hormônio vai retirar aquele cálcio que está no sangue e vai colocar no osso. E isso vai gerar uma situação de hipocalcemia. Porém, esse é um estímulo para a liberação do paratormônio, que possui 3 funções: reabsorção renal de cálcio, absorção intestinal de cálcio e desmineralização dos ossos. Então, o paratormônio ele está a todo momento retendo o cálcio e colocando no sangue. E isso vai gerar uma situação de hipercalcemia, que vai ativar a calcitonina e o ciclo continua. É isso, galera. Espero que esse vídeo tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui qual assunto você quer ver nos próximos vídeos. Muito obrigado!